Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Meus amigos, o Flamengo perdeu uma chance de ouro de abrir 5 pontos frente ao Palmeiras e praticamente encaminhar o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencesse contra o Fluminense, estaria muito bem encaminhado esse título de 2025 do Brasileirão. Mas não foi isso que aconteceu. Como vocês sabem, né? O Palmeiras empatou com o Vitória em casa e o torcedor rubro-negro foi ali assistir o Fla-Flu animado, né? Imaginando, caramba, o Flamengo ganha e abre 5 pontos. E mesmo que empatasse, manteria a diferença de 3 pontos, né? Então, é óbvio que o resultado de derrota é muito frustrante, a diferença diminui. Antes de eu começar a fazer aqui a minha análise sobre o jogo e sobre outras coisas que precisam ser ditas, né, de críticas em relação ao planejamento, a uma série de coisas que a gente precisa criticar e apontar, coisas inclusive que eu já tinha falado em outros momentos aqui no canal, né, eu quero falar sobre algumas coisas que eu acho que é importante, né, a oscilação dos dois times, né, do Palmeiras e do Flamengo, elas se devem a um calendário muito maluco e totalmente insano. Não é à toa que os dois melhores times do país, mais ricos, mais bem estruturados, e sim, são times bem treinados também, não é à toa que esses dois times, eles estão oscilando. É, precisa rever essa questão do calendário, porque isso acaba gerando um impacto muito grande na forma como os times atuam, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Inclusive, também em relação à escalação dos times ontem, né? Os dois times ontem muito desfalcados, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Isso é óbvio que vai impactar por conta da data FIFA, né? E aí, enfim, a gente já falou isso tantas vezes, então assim, não vou ficar me alongando, sabe? É, os jogadores se prontificaram a jogar, todos eles, né, se colocaram à disposição. Felipe, departamento médico, departamento de fisiologia, fizeram suas escolhas. É, algumas eu concordo, outras talvez não. Por exemplo, o Varela, né, que acabou nem entrando em nenhum momento. A gente sabe a fase que está o Royal. Eu acho que, na verdade, essa gestão da lateral direita do Felipe foi toda muito mal feita desde que o Wesley saiu. Para mim, o Varela tinha que ter virado titular e ponto. E depois o Royal ia ganhando aos poucos a vaga. O Royal entra muito rápido no time, sim, entra num jogo importante, por exemplo, contra o Internacional na Libertadores, naquele 1-0, né, que o Flamengo vence a partida, e ele acaba saindo ali, porque ele sofre uma pancada ali e tudo mais, acaba saindo, e o Varela entra e depois joga o restante da partida. Mas por que o Royal jogou aquele jogo, por exemplo? Então, a ideia, para mim, ficou bem clara, era de que o Felipe queria que o Royal fosse titular. Eu achei isso um erro, né? O Varela há 3 anos no clube, buscando espaço, jogador que é muito seguro defensivamente, que tem as suas qualidades, tem seus defeitos, como todo jogador. Não é um jogador brilhante, mas é um jogador muito seguro, né, que tem até um trato maior com a bola, melhor com a bola, por exemplo, em relação ao Royal. Não tem a força ofensiva, a capacidade de ultrapassar tantas vezes. Mas enfim, o Royal foi a campo, o João Vitor foi a campo também. E a gente precisa falar também sobre essa questão da gestão dos zagueiros, né? O Flamengo se desfez, vendeu, né, 2 zagueiros no início do ano, só trouxe um. E teve que ficar ali com essa lacuna. E eu apontei isso aqui no canal, gente, algumas vezes, tá? Eu sei que nesse momento em que tá todo mundo muito irritado, muitas vezes sobra pro produtor de conteúdo, pro analista aqui, pro comentarista, enfim, pro youtuber, como vocês quiserem chamar. E para mim, que busco fazer críticas um pouquinho mais ponderadas, eu acabo recebendo muitas vezes esse rótulo de passa pano, não sei o quê. Se você for olhar aqui no canal, tem vídeos falando sobre gestão do elenco, sobre como gerir esse elenco. E eu falava, inclusive, dia 30 de maio, eu tive cuidado até de procurar o vídeo, né? Ou seja, pré-janela, primeira janela do ano, né? Pré-janela antes do Mundial de Clubes, que eu dizia: olha, tem que contratar um zagueiro. Se o Felipe não confia nos garotos, se ele acha que é muito arriscado colocar os garotos, né? E até faz sentido, né, ele pensar que é arriscado, porque zagueiro, se você errar, já gera um gol, né? Então tem que ter um outro zagueiro, tem que contratar um zagueiro. É difícil achar um zagueiro no nível do Danilo, do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Mas, cara, não precisa ser um zagueiro nota 9 como eles são. Pode ser um zagueiro nota 7, mas que seja mais cascudo, né? Que aguente ali jogar um jogo pesado de Libertadores, um jogo pesado de Brasileiro. Não foi feito isso, né? Eu fiz um outro vídeo agora recente, tem pouco mais de um mês, dia 7 de outubro, também falando sobre isso. É, quando eu falo sobre o planejamento errado, gente, tem muita gente que não sei porquê, né? Acha que eu tô passando pano pro Felipe. O Felipe faz parte do planejamento. O Felipe faz parte do planejamento. Ele tá dentro daquilo ali. Inclusive, eu já vi algumas pessoas falando assim: ah, o Felipe pediu os zagueiros, pediu o zagueiro, fez questão de pedir, mas não foi contratado. Cara, então tem que ser mais firme.
Olha, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se o Felipe queria o zagueiro, se ele sentia que precisava do zagueiro e a diretoria, o Boto, enfim, acabaram não trazendo, isso também tem a ver com uma falta de poder de convencimento dele. Ele tem que sentar lá e falar, cara, eu quero, eu preciso, você tem que dar um jeito, te vira. Enfim, não começamos nem a falar sobre o jogo ainda, né? É, mas é importante contextualizar tudo isso. Algumas coisas que de fato a gente precisa falar, que é o fato do time estar muito desfalcado, e isso é claro que impacta. O fato do Fluminense estar muito mais descansado, e eu falei sobre isso aqui no pré-jogo, também impacta. O Fluminense parece que está com mais vontade, mas na verdade o Fluminense está mais descansado também, né? A gente não pode esquecer disso. Porque o Flamengo, mesmo desfalcado, esse time que foi a campo ontem, era basicamente o mesmo time que foi a campo no sábado contra o Sport. Então o Fluminense ficou descansando, treinando, né? Se capacitando, melhorando sua parte tática, técnica. O Flamengo estava lá jogando na Arena Pernambuco, então é claro que isso impacta. O Flamengo, de alguma forma, também é vítima do calendário, embora, volto a dizer, tenha cometido muitos erros, tá? Bom, vamos lá. Outra questão que a gente precisa falar é sobre o Saul também, né? O Saul já há muito tempo abaixo, e acho que o Felipe não está conseguindo perceber isso. A queda vertiginosa do Saul é algo que chama atenção. A queda do Samulino também é algo que chama atenção. E aí também fica mais uma crítica ao Felipe. Dificuldade dele de conseguir fazer esses caras jogarem, né? O Carrascal dos reforços foi o cara que conseguiu se destacar e jogar bem. O Samulino até jogou bem no início, mas depois uma queda muito grande. O Saul jogou bem no início, depois uma queda muito grande. O Royal, altos e baixos, mais baixos do que altos. Então, os reforços chegam e na sua maioria não rendem. É claro que isso tem um dedo do técnico, né? O técnico não está sabendo colocar os caras para jogar. Então isso é um problema. Isso é um problema e não dá pra gente não falar sobre isso, não tem como, tá? Bom, vamos lá, especificamente sobre o jogo, né? O Fluminense até avançou um pouco suas peças e muito por conta dos desfalques, o Flamengo não tinha jogadores capazes de sair da pressão. O Fluminense subia e depois baixava, né? Uma pressão muito bem estabelecida ali pelo Zubeldia, que eu também já tinha apontado aqui no pré-jogo, que de bobo não tem nada, o time é bem treinado. Saltava muito no Léo Pereira, o Canóbio, né, incomodava ele o Léo Pereira, o Canóbio pelo lado direito, o Ceará pelo lado esquerdo, né, o Zubeldia faz a troca, a gente imaginava que o Canóbio fosse perseguir o Royal, né, por conta da força que ele tem, a força física. Não, o Felipe, o Zubeldia fez o contrário, trocou, botou o Canóbio para saltar no Léo, e aí o Léo ficava tendo que se desfazer da bola rápido, e o João Vitor era o homem livre. E aí, na hora que o João Vitor pegava na bola, não tinha tanta pressão. Ele tinha espaço para conduzir, mas depois, quando ele chegava mais à frente, avançava, ele não tinha linha de passe e também não pisava para alguém saltar nele. Então ficava esse impasse na saída de bola do Flamengo. Então o Zubeldia fez muito bem ao deixar o garoto como esse homem livre, e isso dificultou a saída de bola do Flamengo. E claro, né, que sem Ortiz e sem Alexandre, a saída de bola fica muito mais prejudicada. Até porque o Alexandre muitas vezes é uma saída, um desafogo, né, em relação à diagonal longa. Quando o Rossi está apertado, ele faz uma diagonal longa lá no Alexandre, ele ganha de cabeça, disputa de cabeça ali, e muitas vezes a segunda bola fica com o Flamengo, né. Bom, e aí a gente viu um time muito descompactado. Isso foi algo que me chamou a atenção. Uma descompactação muito grande do time. Um time que normalmente é muito compacto e que viaja junto, né? Um conceito que a gente fala no jogo de posição. O time não estava viajando junto, né? O time estava descompactado e isso gera um impacto muito grande na medida em que se você erra um passe, você não consegue pressionar para as perdas, né? Se os jogadores estão distantes. O Flamengo perdendo muito rebote, então toda vez que cruzava uma bola na área e o Fluminense se afastava para frente da área, todos os rebotes eram do Fluminense. E lá na área do Flamengo também. O Fluminense cruzava a bola na área, a zaga do Flamengo afastava, o rebote ficava com o Fluminense. É bom dizer para vocês o seguinte, né? O primeiro tempo acabou 2, podia ter acabado 4-0 pro Fluminense, né? A atuação do Flamengo no primeiro tempo foi muito, muito, muito abaixo, né? E é claro que quando você perde tanto rebote, e quando você também não consegue pressionar para as perdas, o seu volume de jogo ele vai para o espaço. Né? E aí o seu mental vai indo para o espaço junto. Né? Se cada cruzamento na área que você faz, você não consegue ficar com rebote, seu adversário começa um novo ataque, uma transição, como é que você vai ter volume de jogo? Se cada vez que o seu adversário cruza uma bola na área, você afasta, ele fica com rebote, como é que você vai iniciar uma transição? Como é que você vai iniciar um novo ataque? Então, o volume vai para o espaço, vai embora, não tem volume de jogo. Então, isso para mim impactou muito, né? E além disso, né, o Flamengo de novo, né, o time do Felipe Luiz de novo, caindo na tentação de acelerar algumas jogadas quando não precisa. Eu sei que tem muito jogador, tem muito torcedor, perdão,
que fala, mas esse time é muito moroso, não sei o quê. Já expliquei aqui, né, que esse time ele é forjado no ataque posicional, no ataque pausado. É assim que o time gera suas chances, é assim que o time cria suas chances, é assim que o time chega ao gol do adversário. Foi assim que o time conquistou tantos gols nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então é um ataque efetivo, embora pareça que não seja agressivo, mas é de uma forma específica. E ontem o Flamengo, mesmo sem De La Cruz em campo, sim, o De La Cruz força alguns passos, a gente sabe disso, né? Ele é um jogador que às vezes acelera demais, mas às vezes recebe demais esse rótulo ali, recebeu esse rótulo demais, né? Enfim, só um parêntese rápido aqui. Ontem sem De La Cruz em campo, mas com o Saul, enfim, com o próprio Pulgar, a turma tá acelerando demais. E não é acelerando demais porque tá querendo contra-atacar, não. Até mesmo quando o time tá em ataque posicional, tá trabalhando a posse com calma, de repente tenta encaixar um passe por dentro ali. Gente, o lance do primeiro gol é um passe por dentro do Luiz Araújo sem nenhum sentido. Nenhum sentido. Aquilo ali não faz nenhum sentido. No Luiz Araújo jogando de costas, né? Que não é a dele. Então, assim, não faz sentido, né? Aliás, sobre posicionamento, né? O Felipe de novo colocou o BH muito por dentro ali, muito enfiado entre os zagueiros, né? O Carrascal veio fazer a do Arrasca, e eu até dizia ontem para vocês no vídeo de ontem, né? Que precisa organizar um pouquinho melhor essa dupla de ataque, até para final em Lima, que quando o BH sai, ele fica mais à vontade. O BH tem jogado melhor, jogou melhor algumas partidas recentes, porque estava flutuando mais, estava saindo mais da área. Ontem achei de novo o BH preso e o Carrascal flutuando, e isso impactou muito até na forma como o time organizava suas jogadas de ataque. Impacta na atuação do BH em si, mas também impacta na forma como o time vai se organizar para atacar. Enfim, eu sei que muita gente discorda dessa questão de acelerar, eu sei que muita gente acaba falando que não, tem que acelerar, mas, enfim, já está mais que claro para mim que você precisa ter um pouco de paciência para esperar o momento. Até porque, gente, né, o Flamengo tinha 90 minutos para fazer um gol e ganhar de 1 a 0. Ontem era o tipo do jogo que você ganhando de 1 a 0 estava ótimo. Não precisava ser brilhante, não precisava fazer uma grande atuação, não tinha nada disso. E, inclusive, até o empate não era o maior resultado. Então, para que você vai ficar entregando a posse para o adversário, ficar acelerando o jogo? Se até o resultado não é se até o empate não é um resultado tão negativo assim. Então, enfim, acho que isso tudo precisa ser colocado, né? Sobre os gols, né? Sobre os gols. Gols que não dá para sofrer. Gols completamente inaceitáveis de um time do nível do Flamengo sofrer. O primeiro gol, um gol oriundo de lateral. Um time como o do Flamengo, né, tão caro, com um elenco tão caro, com uma estrutura que tem, que disputa título, não pode tomar um gol daquele. Aquilo ali é um gol juvenil, né? E aí a gente pode falar muito sobre a atuação do João Vitor, que teve mal, teve nervoso, entregando as bolas, entregando passes ali bobos. Tem a sua parcela de culpa até no segundo gol, bola que ele atrasa pro Rossi é péssima. Mas no primeiro gol ali, cara, Pulgar e Saul batendo cabeça, perdidos, desfocados, distraídos, né? E aí depois vai impactar a finalização do Acosta. Mas assim, Pulgar e Saul, se forem olhar, assim, cara, não pode tomar um gol daquele, cara. Bate no lateral e sai o gol. Assim, não pode. Como é que pode o time se permitir tomar um gol oriundo de lateral? Assim, eu acho inaceitável tomar um gol nesse contexto, né? E aí depois do segundo gol, como eu já falei, né? O João Vitor atrasando a bola muito mal. Mas o Rossi fez algo que, gente, aquilo ali que o Rossi fez é inacreditável, inaceitável. Cara, assim, eu não consigo acreditar até agora. Como é que ele domina, aí bate na coxa, depois dá mais um domínio pra frente, assim. Ele deu a bola, assim, pro Serna, faz aqui o gol, meu filho. Assim, gente, não dá pra acreditar, assim, não dá pra acreditar. É um negócio que não dá pra acreditar. E aí a gente tem que entrar também na questão da cobrança, porque eu não tô dizendo que o Felipe não cobra, tá? Acho que o Felipe cobra bastante até. Acho que o Felipe é um treinador exigente, sim. A forma dele, talvez um pouco mais serena, na beira do campo ali, ele não gosta muito de berrar, de gritar, de fazer muito teatro. Até foi perguntado sobre isso na entrevista ontem, né, na coletiva. E ele falou que não é a dele, ele prefere tentar se manter sereno para tentar enxergar o que tá acontecendo. Eu já falei sobre isso aqui antes, acho que cada um é de um jeito. A gente não pode querer que a pessoa seja de um jeito que ela não é. Da porta para dentro ele cobra? Acho que sim, mas. Acho que sim, não. Tenho certeza que sim, né? É óbvio que existe cobrança no clube profissional. Ninguém chega lá e passa a mão na cabeça de ninguém. Não é assim que funciona, gente. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa nessa cobrança, né? Tá faltando alguma coisa na forma como o Felipe trabalha, o Felipe e a sua comissão de uma forma geral, todo mundo, né? O departamento de futebol trabalha esse mental dos jogadores, porque o time tá numa fase final, numa reta final de campeonato e tem entrado abaixo, assim, né? Tá num viés de baixa, né? É claro que
como eu já falei, o calendário pesa e isso gera um impacto, né, dessa oscilação, tanto é que o Palmeiras também oscila, mas assim, precisa tentar identificar onde é que está essa falha nessa cobrança, nessa forma de cobrar, nessa forma de manter os caras focados, porque a gente percebe que em alguns momentos o time dá uma desligada muito absurda, com erros individuais e algumas falhas coletivas como essa do primeiro gol, que são um negócio assim, cara, inacreditável. Inacreditável, é muito difícil de entender. Bom, vamos lá, segundo tempo. Ele coloca o Juninho e Danilo, né? Tira o João Vitor, que. Gente, sobre o João Vitor, um parênteses aqui rápido também, né? Bola ele tem. Fiz um vídeo aqui sobre o João Vitor e elogiei bastante a capacidade técnica e tática, né, entendimento do jogador. Não tira uma vírgula do que eu falei. Não tira uma vírgula. Só que a gente não tem certeza se ele vai conseguir responder no mental quando for jogar um jogo pesado. Eu até falei sobre isso no vídeo sobre o João. Falei, ó, bola ele tem. Agora, se ele vai aguentar aqui, ó, não sabemos. Vamos ver. Ele não aguentou nem no sábado contra o Sport, nem ontem contra o Fluminense. Ele se mostrou um jogador que ainda não tá pronto aqui, tá? Bola ele tem. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Que ele é bom jogador. Agora, não basta só ser técnico, tem que estar com a cabeça fresca e ele é muito jovem e não conseguiu segurar a onda, tá? Ele tira então o João, bota o Danilo e bota o Juninho. Taticamente fazia todo sentido colocar o Juninho, ele até falou sobre isso na coletiva, mais presença de área, cabeceio, né? Ele entendeu que talvez tivesse uma necessidade de um jogo de cruzamento, né? Porque o Fluminense ia baixar o seu bloco e foi isso que aconteceu. Mas se ele teve o entendimento que o jogo era para cruzamento, por que ele tirou o Luiz Araújo que cruza tão bem? Essa parte eu não entendi. Acho que ele poderia ter sido mais ousado, poderia ter colocado também já o Cebolinha no intervalo, porque o Samuel ali não jogando nada, Cebolinha bem, já poderia ter contribuído desde o início do segundo tempo. E também estava bem claro que era um cenário de finalização, né? Então, assim como foi contra o Sport, por exemplo, no último sábado. Então, assim, o Cebola finaliza bem, né? Principal característica do Cebolinha. Então, que o Cebolinha tivesse entrado já logo no intervalo também para poder finalizar. O Fluminense baixava muito as suas linhas, às vezes fazia uma linha de 6, porque o Canóbio baixava junto com o Ayrton, o Serna baixava do outro lado junto com o Royal e a frente da área ficava oferecida para o Flamengo. Então tinha contexto de cruzamento, aquele cruzamento antecipado, que a gente fala, né? Mais recuado ali, você cruza na área. O Flamengo fez um milhão desses cruzamentos, porque era o que restava com o Fluminense povoando tanto ali a sua última linha, né? E aí ficava também a frente da área oferecida. Sem o Luiz, o Flamengo perde muito também com esse contexto de frente da área oferecida. Se tinha contexto de finalização de média distância, o Luiz não poderia ter saído. Tá? Então, para mim, foi um erro. E sim, deveria ter colocado o Cebola antes, porque todo esse contexto estava entregue ali de finalização também. Então, acho que nesse ponto ele erra e o Flamengo continuou insistindo em forçar a passe por dentro, batendo no muro ali e tomando transição e perdendo domínio territorial. Né? O adversário conseguindo avançar, conseguindo ganhar terreno. O Flamengo insistiu nesse espaço por dentro também no segundo tempo. O que me chama a atenção, mais uma vez, é isso. Não é que o Felipe não tenha cobrado os jogadores no intervalo, mas a forma como está sendo cobrado, né, talvez tenha que ser repensado, porque se foi um erro que foi cometido no primeiro tempo, volta para o segundo, continua cometendo, então tem alguma coisa errada na forma como esses caras estão sendo cobrados, porque não dá para insistir no mesmo erro. Né? Passou de um tempo para o outro e continua insistindo no mesmo erro. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Bom, dito isso, né? O pênalti no BH não marcado, a gente precisa falar, né? É inacreditável que a central do apito, ou o que restou dela, diga que não foi pênalti. É inacreditável que aquilo ali é um chute na perna do jogador. Então, dentro de todo esse contexto, dentro de todas essas críticas que a gente está fazendo aqui, de gestão, do próprio jogo, da temporada, o Flamengo poderia ter saído com 2-2, porque foram 2 pênaltis a favor do time, e se tivesse convertido os 2, o jogo teria sido 2-2, né? E se o Rossi também tivesse aquela pataquada, talvez o Flamengo tivesse ganho o jogo por 2-1. Então, você viu como é que são as coisas, né? Mesmo o Flamengo jogando tão mal, né? Uma falha individual do goleiro e uma falha absurda também do juiz poderiam ter feito o 2-1 do Fluminense e 2-1 do Flamengo. O alto nível é decidido no detalhe, né? A gente sempre fala isso aqui no canal. Bom, a entrada do Cebolinha, por óbvio, melhorou o time e o Flamengo conquista o seu pênalti numa cabeçada do Juninho. Como eu falei, não restava muito além de cruzamento antecipado, forçar esse jogo de imposição ali, de cruzamento. Não tinha como entrar tabelando, jogadas mirabolantes com o Fluminense tão recuado e bem recuado também. Então, conquista o seu pênalti com o Juninho em campo, né? E assim, a entrada do Juninho, eu ia falar, acabei esquecendo, taticamente fazia sentido, mas moralmente e eticamente eu acho um grande erro, porque o jogador fica lá escanteado. Na hora do desespero, quando ele precisa,
ele bota o cara lá e fala, agora resolve lá pra mim, meu brother. Eu acho isso, assim, um negócio meio maluco, sabe assim? Eu acho um pouco de sacanagem, embora eu entenda, né? Assim, não tem ninguém, nem tinha ninguém pra botar. Até tinha o Wallace, mas assim, não fazia sentido taticamente. Então, sim, fazia sentido taticamente e ele tinha que botar, ele bota, mas assim, eu fico olhando pelo lado do jogador, sabe? O jogador fica pensando assim, caramba, eu fui escanteado tanto tempo, agora que ele tá na maior roubada aqui, ele me bota, né? Enfim, é uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente fazer, né? Enfim, o Flamengo acabou não tendo força para empatar, né? A atuação de alguns jogadores assim muito abaixo. Me chamou a atenção o Royal ficar até o final do jogo. A atuação do Saul, como eu já falei, o Saul vem caindo já há muito tempo, né? E vem sendo mantido no time, assim como o próprio Samuel Lino também. Acho que já era para ter sentado no banco já. O Cebolinha poderia ter começado o jogo ontem, né? Não era nem entrar no intervalo, ter começado o jogo, né? É importante que se diga isso. E alguns jogadores acabam ficando no time mesmo sem merecer. E quem entrega um bom desempenho acaba não entrando, né? Eu falava sobre isso ontem, no vídeo de ontem, na live, pré-jogo de ontem também. Falei isso até no canal lá do Luiz Antônio, quando participei um pouquinho lá ontem. E falei, cara, jogador que tá em boa fase, mete um gol, que tá contribuindo, bota o cara pra jogar. E o Felipe não fez isso. O Felipe, essa gestão do elenco, de alguma forma, ela é falha. Tá? Ela é falha e a gente precisa falar sobre isso, né? Bom, copo meio cheio, né? Vamos tentar olhar o copo meio cheio. O Flamengo segue líder, né? Porque o Palmeiras empatou lá com a Vitória. Então, uma rodada se passou e o Flamengo seguiu o líder, segue 2 pontos à frente, agora 2 pontos, não mais 3. Uma pena que o Flamengo não tenha conseguido aproveitar a chance, mas, olhando o copo meio cheio, pelo menos passou-se uma rodada e continua líder. Tem que botar a cabeça no lugar, né? O Felipe, a comissão, os jogadores, e preparar muito bem preparado esse jogo de sábado contra o Bragantino. O Bragantino vem numa crescente, tá vencendo os últimos 3 jogos, trocou de treinador, lá tá com o Wagner Mancini, vem bem, vem confiante, é um jogo difícil, tá? Ah, mas é o Bragantino, blá, blá. Time que tá confiante é sempre mais difícil de enfrentar. Eu acabei esquecendo de pedir o like, acabei esquecendo de pedir inscrição, deixa o like aí, se inscreve, comenta, compartilha e dá aquela força aqui pro trabalho. Tem o Pix também aqui do canal, se puder ajudar. Tem o nosso clube de membros também, que é muito legal. Se puder também participar aqui do nosso clube de membros, a gente fica muito feliz, porque na verdade o clube de membros é uma ajuda ao canal, mas você ganha muita coisa em troca, então vale muito a pena para qualquer um que vire membro, porque realmente é uma relação ganha-ganha, tá? Gente, esperar agora para sábado, torcer para que o Flamengo consiga virar essa chavinha e com os seus principais jogadores em campo, que devem atuar no sábado, né? Com o Arrascaeta em campo, com, enfim, um time mais com a cara do time titular, o time possa jogar um futebol melhor, com a volta talvez do próprio Ortiz, do Jorginho, que fazem muita falta, né? Aliás, só pra gente terminar aqui, Jorginho e Ortiz têm feito muita falta nesse recorte recente em que o Flamengo acaba apresentando um desempenho abaixo, né? São jogadores muito importantes na construção, né, das jogadas, são jogadores que conseguem cadenciar, que conseguem gerar a atração do adversário, fazer o adversário andar para frente para depois atacar as costas, por exemplo, que não é tão simples quanto parece. E o Ortiz, a solidez defensiva que ele dá também está fazendo muita falta, que o Ortiz possa voltar logo, porque realmente ele é um jogador muito importante, e sem ele, assim, o patamar do time muda. O patamar do time muda. Então, é isso. Vamos, nós, enquanto rubro-negros também, tentar esfriar a cabeça, esfriar aqui, baixar a poeira, olhar para o jogo de sábado e renovar as esperanças, porque é o que resta. Não há nada perdido, muito pelo contrário, o Flamengo ainda é o líder e tem todas as chances também de conquistar o título da Libertadores no próximo dia 29 em Lima, beleza? Até o próximo vídeo, abração e fui, saudações.